esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma. Não, eles não se assemelham de modo algum. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham uma organização diferente os seres que os habitam. Sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela. Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, pois conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Do livro, O Livro dos Espíritos. 161, Perispírito. O espírito propriamente dito, tem alguma cobertura, ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial. Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam perispírito mais grosseiro. Já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Do livro, O Livro dos Espíritos. 162 Objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação. Todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo,
Não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida, frequentemente, são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Do livro, O Livro dos Espíritos. 163, a alma depois da morte. Em que se torna alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. A alma depois da morte conserva sua individualidade. Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata sua individualidade. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo. Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Do livro, O Livro dos Espíritos. 164, da reencarnação. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito. Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas, para isso lhe é necessária a prova da vida material. A alma passa, pois, por várias existências corporais. Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo toma outro ou, então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? O número de existências corporais é limitado, ou, o espírito se reencarna perpetuamente. A cada nova existência o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos. Não, aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, é um espírito puro. Do livro, O Livro dos Espíritos. 165, Duelo. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa. Não, é um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo, como os combates que se consideraram outrora como o julgamento de Deus. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir. É um suicídio. E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio. É um e outro. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro porque ele atenta friamente de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente sem proveito para ninguém. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia. Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente.
Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres, e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão, e, em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Do livro, O Livro dos Espíritos. 166. Pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que está ainda muito distante de vós. O progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não se visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados, e na natureza dos crimes aos quais se limita sua aplicação. Se se comparam as garantias com que a justiça, entre esses mesmos povos, se esforça para cercar o acusado, a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que seja reconhecido culpado, com o que se praticava em tempos que não são ainda muito distantes, não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida, não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso. Há outros meios de se preservar do perigo senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento, e não fechá-la. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas. Necessidade não é a palavra. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos, nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Do livro, O Livro dos Espíritos. 167. Intuição das penas futuras. Em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral, e as noções, mais ou menos justas, que tem do bem e do mal, as penas e as recompensas são o reflexo dos seus instintos predominantes. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura, os povos caçadores, na abundância da caça, os povos sensuais, nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, não pode senão imperfeitamente compreender a espiritualidade, e por isso que ele faz, das penas e dos gozos futuros, um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra, e de melhores coisas. Mais tarde, encontra-se nas crenças acerca do futuro, uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. Do livro, O Céu e o Inferno. 168. O princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que concerne às penas futuras, não está mais fundada sobre uma teoria preconcebida do que em suas outras partes. Não é um sistema substituindo um outro sistema. Em todas as coisas, se apoia sobre as observações, e é isso que lhe dá autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas, depois da morte, deveriam se encontrar em tal ou tal situação. São os próprios seres que deixaram a terra que vêm, hoje, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição, feliz ou infeliz, as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo. Em uma palavra, completar, sobre esse ponto, o ensinamento do Cristo. Não se trata, aqui, da relação de um único espírito, que poderia não ver as coisas senão sob o seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar, ainda,
dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação, feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões, e, no mais das vezes, não é senão o reflexo de uma imaginação exaltada, mas trata-se de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde o alto até o mais baixo da escala, com a ajuda de inumeráveis intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é um privilégio de ninguém, que cada um também pode ver e observar, e que ninguém está obrigado a crer sobre a fé de outrem. Do livro O Céu e o Inferno. 169. Os demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, deu-lhes por objetivo a perfeição, e a felicidade que dela é consequência, mas não lhes deu a perfeição, quis que a devessem ao seu trabalho pessoal, a fim de que lhe tivessem o mérito. Desde o instante de sua formação, progridem, seja no estado de encarnação, seja no estado espiritual, chegados ao apogeu, são puros espíritos, ou anjos segundo a denominação vulgar, de sorte que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau no progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo estejam no alto, embaixo, ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, há os que estão ainda profundamente inclinados ao mal, e que neles se comprazem. Querendo-se, pode-se chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as ações feias atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, voltados ao mal pela eternidade e incapazes de progredirem no bem. Do livro O Céu e o Inferno. 170. Os fenômenos espíritas. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou melhor dito, pelos espíritos. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível, estão por toda parte, os espaços são por eles povoados ao infinito, estão, sem cessar, ao nosso redor e com eles estamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem, incessantemente, sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das forças da natureza. Quarto, os espíritos não são seres à parte na criação, são as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, e que deixaram seu envoltório corporal, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, e que morrendo nos tornamos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso, e todos podem alcançar a perfeição, mas como têm seu livre-arbítrio, alcançam em um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Sétimo, são felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante sua vida e o grau de adiantamento que atingiram. A felicidade perfeita e sem mescla não é partilhada senão pelos espíritos chegados ao supremo grau de perfeição. Oitavo, todos os espíritos, em circunstâncias dadas, podem se manifestar os homens, o número dos que podem se comunicar é indefinido. Nono, os espíritos se comunicam por intermédio de médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Décimo, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem, os bons não aconselham senão o bem e não dizem senão coisas boas, tudo neles atesta a elevação, os maus enganam, e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Do livro O Livro dos Médiuns. 171. O Espiritismo. Tende confiança na bondade de Deus, e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é verdade,
gozá-la nesta existência, mas não sereis mais felizes se não reviverdes mais sobre esse globo, de considerar do alto a obra que haveis começado e que se desenvolverá sob vossos olhos. Coraçai-vos de uma fé firme sem hesitação, contra os obstáculos que parecem dever se levantarem contra o edifício do qual pondes os fundamentos. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas, o Cristo assentou-lhe a primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí, Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seus discípulos. Quem não tem a caridade senão sobre os lábios, não basta crer, é preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência, e do desinteresse. Sem isso a vossa fé será estéril para vós. Santo Agostinho. Do livro, O Livro dos Médiuns. 172, Os Médiuns. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirigem para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular, que outros não ouçam senão pela voz do coração e da inteligência, pouco importa, não deixa de ser seu espírito familiar que os aconselha. Chamai o espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde vossa alma e vos dita boas palavras, apenas não o compreendeis sempre. Nem todos sabem agir segundo os conselhos da razão, não dessa razão que se arrasta e se rebaixa, antes de marchar, essa razão que se perde no meio dos interesses materiais e grosseiros, mas essa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus, mais do que nenhuma outra criatura, inteligência que sabe conduzi-lo do conhecido para o desconhecido, e o faz executar as mais sublimes coisas. Escutai, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar e chegareis progressivamente a ouvir vosso anjo guardião que vos estende as mãos do alto do céu. Eu vos repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Channing. Do livro, O Livro dos Médiuns. 173, Sede unidos. A união faz a força, sede unidos, para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas, vai estender sobre a terra seus ramos benfazejos. É preciso tornar-vos invulneráveis aos lances envenenados da calúnia e da negra falange de espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para aí chegar, que uma indulgência e uma benevolência recíprocas presidam as vossas relações, que vossos defeitos passem desapercebidos, que somente as vossas qualidades sejam sempre notadas, que o facho da santa amizade reúna, ilumine e aqueça os vossos corações. E resistireis aos ataques impotentes do mal, como rochedo inabalável à vaga furiosa. São Vicente de Paula do livro, O Livro dos Médiuns. 174, Mudar de religião. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem, e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião, se cai da inépcia e da dominação, na sabedoria e na liberdade. Ide, nosso pequeno exército. Ide não temais as balas inimigas, as que devem vos matar, não foram ainda feitas, se estáis sempre do fundo do coração no caminho de Deus, quer dizer, se quereis combater pacífica e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Vicente de Paulo do livro, O Livro dos Médiuns. 175, Filhos da minha fé. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina, esquecida pelo interesse das torrentes e da filosofia materialistas, segui-me pelos caminhos da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos agora, vede meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado pela minha fé. Filhos, espiritualistas de minha nova doutrina, estejais preparados para suportar,
para desafiar as torrentes da adversidade, os sarcasmos dos vossos inimigos. A fé marchará sem cessar, segundo a vossa estrela, do mesmo modo que a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente ao presépio. Quaisquer que sejam vossas adversidades, quaisquer que sejam vossas penas, e as lágrimas que tereis derramado sobre essa esfera de exílio, tomai coragem, persuadi-vos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará bem acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e da união, onde, pela vossa obediência à santa revelação, chegareis. A vida, meus caros irmãos dessa esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida, que não poderá jamais acabar. Amai-vos como eu vos amei, e como vos amo ainda, irmãos. Coragem, irmãos. Eu vos abençoo, no céu vos espero. Jesus do livro, O Livro dos Médiuns. 176. Problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo. Ouro no mar. Ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes. Espaço nas cidades. Espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino. Cultura na técnica. Cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência. Teorias nas escolas filosóficas. Teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas. Organizações econômicas. Organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo e, parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, O Espírito da Verdade, edição FEB. 177. Oração no trabalho. Senhor, ensina-nos a trabalhar mais, produzindo mais, e a produzir mais, a fim de conquistarmos recursos maiores, para distribuir o auxílio sempre mais amplo de tua misericórdia. E ensina-nos, Senhor, a descansar menos, pedindo menos, e a pedir menos, a fim de pesarmos menos em nossos semelhantes, para exigir menos, de modo a nos sentirmos menos fracos para servir em tua bondade. Senhor, tanto quanto nos seja possível receber, concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos nós, diante de ti, a fim de que estejas mais em nós, hoje e sempre. Assim seja. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Marca do Caminho. 178. Sinais de alarme. Há 10 sinais vermelhos, no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão, quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos, através do álcool ou do entorpecente,
quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais vem a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou da luz do discernimento. Espírito, Sheila. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Ideal Espírita, edição FEB. 179, Esquema de Luz. Não chores. Trabalha sempre. Não condenes. Abençoa. Não te revoltes. Perdoa. Cultiva o amor fraternal. Não te detenhas. Prossegue. Não reclames. Confia. Busca celeste alegria. Doando o bem pelo mal. Não te lastimes. Espera. Não combatas. Colabora. Serve, hora por hora no ideal que conduz. E encontraremos mais cedo, no amor unido à verdade, a luz da felicidade em nosso esquema de luz. Espírito, Maria Dolores. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, A Vida Conta, edição CEO. 180, Apelo Fraternal. Meu amigo, não guardes em vão a fé que o céu te conferiu. És o discípulo do Mestre, no círculo das lições, embaixador de seu evangelho nos caminhos da vida. Não te espante, pois, o quadro doloroso do mundo, onde foste chamado a servi-lo. Ora e vigia, espera e ama sempre, para que sejas em nome dele luz que dissipe as trevas, amor que anule o ódio, paz que aniquile a guerra, fé que extermine a descrença, sabedoria que esclareça, esperança que reanime, compreensão que auxilie, fraternidade que abençoe, inspiração que conduza ao bem, estímulo à santificação. Em face dos sagrados deveres que nos competem, voltemo-nos para o santuário da consciência ouvindo as advertências do Senhor, nas oportunidades de cada dia. E iluminemos a estrada, ainda que a sombra persista, amemos sem retribuição, como Jesus nos amou, apaziguemos as tempestades da dor, confiemos sempre embora pareça inútil, esclareçamos sem exigências, esperemos o futuro com alegria, ainda que todos desesperem. Compreendamos sem reclamar compreensão para nós, irmanemo-nos uns aos outros com sinceridade, inspiremos aos que nos observam, oferecendo-lhes a mensagem do bem, estimulemos a alegria de viver ainda que todos se entreguem ao desalento. Lembra-te que és o sal da terra. Recorda-te de que és a carta de Cristo no envelope da carne, em cujos caracteres a humanidade deve aprender o caminho do entendimento com a vida eterna para o mundo melhor de amanhã. Espírito, Augusto Silva. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Cartas do Coração, edição LAC. 181, Imperativo Maior. Confiemo-nos a Jesus, agindo e abençoando constantemente, porque encontramos, no mais além, o princípio da caridade por norma de ação. Se quisermos a própria melhoria e progresso, empenhemo-nos hoje a transmitir aos que nos rodeiam, semelhante chave de luz, a única que se nos mostra capaz de abrir as portas da senda para o mais alto. É por isso que vos reafirmamos na condição habitual de companheiro e servidor, filhos, amar sempre, com esquecimento de nós mesmos é o caminho e é luz para o caminho. Ainda assim, devotados à concretização desse programa de origem divina, acrescentemos que perseverar no bem, amando e servindo, a despeito de todas as lutas e de todas as provações da jornada, é o imperativo dos imperativos do amor que não podemos e nem devemos esquecer. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Bezerra, Chico e Você, edição GEM. 182, Sempre Juntos. Estamos, como sempre juntos, na mesma faixa de ideal e serviço. Cada um de nós significa determinado problema para o eterno amigo. E, à frente uns dos outros, que a prece se nos faça luz no caminho, a fim de que saibamos encontrar, cada dia, o rumo certo e nele permanecer, buscando os desígnios do Senhor, acima dos nossos. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Bezerra, Chico e Você, edição GEM. 183, Paciência e Ação. Abracemos o caminho que o Mestre nos aponta,
Embora, muitas vezes sentindo os ombros agoniados, sob a cruz das responsabilidades crescentes. Não vacilemos, porém. Associando paciência e ação, brandura e energia, e às vezes mais energia na brandura, sigamos à frente, convencidos de que o Senhor não nos desampara. Recordemo-lo, sozinho e desfalecente, mas sereno e valoroso, e prossigamos, de consciência erguida na paz do dever cumprido. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Bezerra, Chico e Você, edição Gen. 184, Pedras da Vida. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro de experiência e de luz que nos oferecem. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo abençoada luz para o nosso grande porvir. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Bezerra, Chico e Você, edição Gen. 185, Confiantes e Serenos. Louvado seja Deus que permite seja o espaço saneado pela tormenta e que desenvolve a restauração da paz em todos os elementos, no instante oportuno. Compreendemos a extensão das dificuldades, das lutas, dos dissabores e dos tropeços com que todos somos defrontados. Doce é o dia de céu azul, quando todos se embalam em perspectivas de deleitoso descanso. Contudo, ameaçadora é a hora da nuvem, quando é preciso suportar os perigos e empeços da tempestade purificadora a que nos reportamos de início. Entretanto, abençoados serão sempre os que velam pela conservação da luz, os que demonstram serenidade bastante para a vitória espiritual e que sabem aguardar, trabalhando, o retorno da claridade maior. Agradeçamos a Jesus pelo sustento que nos proporciona, pelo socorro de que nos enriquece. Conservemos a certeza de que o Mestre não falta aos discípulos. Desmande-se a desordem junto de nós, grite a inconsequência aos nossos ouvidos, brade a sombra pelas tubas da discórdia ou estendam-se os cipoais das trevas em forma de perturbação ao redor de nossos passos. Estejamos confiantes e serenos, cumprindo as obrigações edificantes que nos foram indicadas, convictos de que a consciência tranquila, no dever situado acima de tudo, é a cidadela inexpugnável do espírito em qualquer plano do universo. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição Gen. 186, Em Nós Mesmos. A dificuldade nasce do campo de nós mesmos. Aqui, na vida espiritual, consideramos como sendo dos obstáculos mais duros de superar aquele que procede de nossa própria incompreensão à frente da vida. Surgem diante de nós as nuvens pequeninas, insufladas aos nossos corações por inteligências desencarnadas que ainda não se compadecem com os nossos anseios de ajustamento ao Evangelho do Senhor, e nós, que nos mantínhamos firmes, acima de todos os assaltos, trememos em nós próprios, amedrontados e irritadiços. A hora é de calma e reflexão, de modo a reconsiderarmos atitudes e caminhos. Irmanemo-nos. Diante do Senhor, nossos corações estão fundidos num só coração. Nossas almas, por estranho pareça, habitam um corpo só, a obra. E a nossa colaboração na obra de Jesus constitui o nosso próprio retrato endereçado ao futuro. Esqueçamos as pequeninas desinteligências que nos assediam por todos os lados, da parte daqueles que ainda não nos apoiam os desejos de redenção e progresso. Confiemo-nos uns aos outros. Não permitamos que a insegurança nos ameace. Guardemos serenidade no amor que nos reúne uns aos outros. Paz íntima, paz por dentro. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição Gen. 187, Amor Sempre. Amigos que se fazem diferentes. Amor para eles. Adversários que se revelam mais duros e intransigentes. Amor para eles. Espíritos infelizes, cuja presença nos comprometa a segurança. Amor para eles. Criaturas de nível diverso do nosso que se convertam em portadoras de discórdia e incompreensão.
amor para elas. Mensageiros das trevas que nos testam a capacidade de elevação para a luz. Amor para eles. O amor, meus filhos, é o dissolvente de todo mal. Procuremos executar as nossas tarefas nas bases da caridade e do amor uns para com os outros, na certeza de que nesses alicerces venceremos sempre. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 188, Confiando e Servindo. Quantas vezes a nave de nossas tarefas é compelida a romper maré alta? Não importam dificuldade, ventania, tormenta, ameaça. Seguir sempre em busca do porto seguro dos nossos objetivos. Quanto mais nos sustentarmos firmes no domínio da união, mais amplos recursos para a obra a desenvolver. Urge reconhecer que temos, pela frente, numerosos deveres a cumprir, notadamente no setor da divulgação de nossos princípios. Nesse sentido é forçoso observar que os agentes da perturbação e da agitação criam o clima adequado ao trabalho que nos compete. Nunca desanimar, por isso, diante de lutas e desconsiderações, conflitos impeços. Abstermo-nos sempre de participação no entrechoque das forças habituadas à sombra e sim aproveitar os momentos de indagação para responder certo. Lá fora, no plano externo de nossa construção espiritual, que a tempestade ruja e avance. No entanto que, por dentro de nossa edificação, haja entendimento e luz suficientes a fim de que os caminhos a percorrer se façam claros. Dificuldades e crises nos oferecem a medida exata do serviço a erguer-se com as sugestões necessárias para o levantamento do bem. Que outros arrastem para a arena da discussão e do azedume os temas da inquietação e da intemperança mental. De nossa parte, estejamos naquela atitude de oração e vigilância, isto é, confiando e servindo em nome do Senhor. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 189, Oração e Vigilância. Disse-nos Jesus, orai e vigiai. Sim, oremos e vigiemos. Orai amando. Vigiai servindo. Orai compreendendo. Vigiai auxiliando. Orai confiando. Vigiai esclarecendo. Orai refletindo. Vigiai realizando. Orai abençoando. Vigiai construindo. Orai esperando. Vigiai aprendendo. Orai ouvindo. Vigiai semeando. Orai, pacíficos. Vigiai, operosos. Orai, tranquilos. Vigiai, seguros. Abraçando a oração e a vigilância, dignifiquemos a nossa edificação espírita cristã, ofertando-lhe o melhor de nossas vidas. E integrados nessas duas forças da alma, sem as quais se nos fará impraticável o aprimoramento íntimo, para atender aos desígnios do Eterno, permaneçamos, cada dia e cada hora, no refúgio da fé renovadora que nos enobrece a esperança, com a felicidade de trabalhar e com o privilégio de servir. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 190, Servir mais, trabalhando mais. Sempre fazer mais, trabalhando mais. O dia reaparece carreando preocupações ante a carga de lutas entretidas na véspera. Servir mais, trabalhando mais. Provações repontam, de improviso, anunciando empeços maiores ou desastre iminente. Trabalhar mais, servindo mais. Companheiros queridos nos deixam a sós, quando mais complexa é a nossa própria situação perante as responsabilidades que assumimos no bem de todos. Servir mais, trabalhando mais. Crises se nos articulam à frente, propondo-nos sacrifícios e obrigações que nos parecem impraticáveis. Trabalhar mais, servindo mais. Obscureceram-se caminhos e discórdias sobrevieram, impondo-nos a impressão de que nos achamos sob a influência dos inimigos da luz. Servir mais, trabalhando mais. Angústias, desapontamentos, decepções, embargos, exigências e frustrações nos surpreenderam de chofre. O que era esperança é desencanto, o que era alegria fez-se amargura. O dia escurece, a força como que nos abandona. Tudo se nos afigura contrário à expectativa da hora primeira.
A solução a todos os problemas é trabalhar mais e servir mais. Fora do trabalho, que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco, mas, dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos com Jesus. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 191, Na Seara de Jesus. A tarefa no Evangelho não pode ser diferente, hoje, quando confrontada com os empeços de que se constituía nos tempos passados. Temos companheiros e companheiros. Alguns chegam inflamados de zelo apostólico ao campo de serviço, trazendo a força do exemplo e o lume da inspiração para o erguimento geral. Outros surgem necessitados de socorro e cooperação, a fim de se levantarem, no espírito, para a desincumbência dos compromissos com que o mundo os honorifica. Outros ainda parecem tocados de bons desejos misturados de provações, exigindo paciência para que se equilibrem no plano de ação em que se situam. Muitos repontam na coletividade portando votos e promessas brilhantes que não conseguem cumprir, e alguns outros igualmente se destacam, na passagem do tempo, à maneira de amigos dos interesses próprios, buscando vantagens pessoais que não se compadecem com os deveres que assumem. Todos, porém, são filhos de Deus e tutelados de Jesus, irmãos nossos, cuja presença é fator importante em nosso proveito. Cada companheiro da seara do bem é oportunidade de trabalho que não nos será justo menosprezar. Aquele que sabe muito é capaz de ensinar-nos, tanto quanto o portador de talentos sublimes se expressa por luz a guiar-nos na frente. O mais equilibrado é coluna básica no serviço a efetuar-se, amparando-nos as próprias necessidades. Aqueles, no entanto, que se revelam menos felizes se erigem como sendo testes à nossa fé para que a caridade do Senhor se manifeste por nosso coração e por nossas mãos. Auxiliar-nos, sim, e sempre. As assembleias cristãs que sobrevivem, acima de todas as limitações e circunstâncias da vida, são aquelas em cujo cerne a chama do amor e do perdão não se extingue. Jesus nos solicita concurso em seu apostolado de redenção e tão só venceremos amando e servindo-nos uns aos outros, tanto quanto Ele nos ama e serve sempre. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 192, Desequilíbrios. O início das grandes obsessões é semelhante à pequenina brecha no açude que por vezes não passa de pedra desconjuntada onde fenda oculta. Os desequilíbrios da alma começam igualmente de quase nada, principalmente por atitudes e sentimentos aparentemente compreensíveis mas que, em muitas ocasiões, se deslocam no rumo de ásperas consequências. Desconfiança, dúvida, irritação, desânimo, ressentimento, impulsividade, invigilância, amargura, tristezas sem nexo, grito de cólera, discussão sem proveito, conversa vã, visita inútil, distração sem propósito. Na represa, ninguém pode prever os resultados da brecha esquecida. No caso da obsessão, porém, que, no fundo, se define por assunto de consciência, é imperioso que todos nós venhamos a reconhecer que, em toda e qualquer crise de fome, não é o pão que procura a boca. Espírito, Albino Teixeira. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Ideal Espírita, edição FEB. 193, Operação da Paz. Estamos a postos. Façamos a operação aritmética da paz interior, diminuindo as desilusões, somando as bênçãos recebidas do alto, multiplicando as nossas energias na atividade edificante e dividindo constantemente com os nossos irmãos do caminho os frutos de nossa tranquilidade, em bases de trabalho e entendimento. Aqui, voltamos ao nosso antigo tema, asseverando, quem trabalha entende e quem entende trabalha. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 194, União de Vistas. Nunca perder a nossa comunhão de vistas, a nossa integração recíproca nos ideais superiores.
Toda vez que a sombra nos ameace de perto ou de longe, recordamos a importância do trabalho em nossas mãos e esqueçamo-nos por amor da obra que pertence ao Cristo e não a nós. Que o Senhor, meus filhos, nos auxilie a misturar amor e firmeza, brandura e austeridade, para que os nossos tesouros afetivos não se percam e para que os nossos talentos de força não faleçam à míngua de esperança ou de paz. Caminhemos semeando os bens de que o Senhor nos enriquece a senda, e que Ele nos envolva constantemente em seu amparo. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição Gen. 195, Fraternidade. Abençoar a todos, auxiliando a quantos se aproximam de nós, buscando socorro fraternal. Compreender a todos, estendendo a quantos nos procurem o concurso dos braços irmãos. Ajudar a todos, garantindo aos que se valham de nossa boa vontade a segurança do esclarecimento justo. Fomos, sim, chamados a entender e servir e, por isso mesmo, urge permanecer no posto do trabalho e da bênção, amparando os outros em nome daquele cujas mãos não cessam de guardar-nos o coração e iluminar-nos o raciocínio, hoje como ontem, agora quanto sempre. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição Gen. 196, Abençoemos. Abençoemos os que se fizeram ou se fazem instrumentos de nossas dificuldades. Abençoemos os que não nos compreenderam ou ainda não nos compreendam, nos quais encontramos o estímulo para a aquisição de novo entendimento. Abençoemos os que nos criaram ou nos criem problemas e embaraços, porque sem eles não adestraríamos as nossas energias para a justa e necessária autossuperação. Abençoemos quantos nos impuseram ou nos impõem trabalho incessante de renunciação e sacrifício, sem pausa, porquanto é por eles e com eles que nos habituamos a prosseguir na estrada reta que Jesus nos traçou. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição Gen. 197, Prece à Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes, que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste, incessantemente, pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Espírito, Anália Franco. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Vozes do Grande Além, edição FEB. 198, Caridade, a nossa bandeira. Meus filhos, Jesus, o nosso mestre. Amor, o nosso clima. Caridade, a nossa bandeira. Serviço, a nossa benção. Sim, filhos do coração, quanto nos seja lícito, tanto quanto pudermos, seja com quem for, em toda parte, em qualquer tempo, à frente de todos, ante quaisquer circunstâncias,
por todos os modos justos, nos mínimos gestos, sem restrições de qualquer natureza, como nos seja possível, através dos sentimentos, pelo veículo das ideias, pela forma das palavras, e pela força das ações levantemos o nosso estandarte de luz. Que, em tudo, a caridade, por presença do Cristo, resplandeça de nós para com os outros, com esquecimento de nós próprios, para que o reino eterno do Pai Celestial seja instalado, enfim, em nossos corações, agora e para sempre. Espírito, Fabiano de Cristo. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Caminho Espírita, edição FEB. 199, Vozes do Espírito. A natureza é minha mãe. O universo é meu caminho. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. A mente é meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é meu destino. Espírito, o Espírito. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Aulas da Vida, edição ideal. 200. O segredo do trabalho. Coloque o trabalhador as mãos no arado para a lavoura do bem e o Senhor, por seus emissários, fará o resto, abençoando a colheita farta. O serviço possui um idioma próprio, e através do serviço o devotamento de cada seareiro está conversando com todos os irmãos da humanidade. Nesse bendito segredo da fala silenciosa que o trabalho desenvolve, pelos veículos do exemplo, as grandes realizações se efetuam com auxílio do alto. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. Fim.